e amém. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 53 a 65. Então, acompanha comigo aí. Diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então, se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Até aí. Até aí. Esses dias eu estava meditando a respeito desse período, né, em que a gente está, assim, impossibilitado de estar junto, já desde o dia 17 de março, que eu não... a quarentena começou para mim, então a gente já está mais de um mês nessa, já perdi a conta dos dias. Então, a gente tem se reunido virtualmente, a gente tem se conectado pelos aplicativos, a gente tem conversado pelo WhatsApp. E nesses dias, eu fiz contato com alguns adolescentes e perguntando como é que eles estavam. Mandei mensagens para vários deles, todos me responderam e falaram a respeito de suas vidas, como é que eles estavam lidando com esse período, com esse tempo, né, de quarentena. Então, a gente tem conseguido conversar dessa forma. E eu fiquei pensando: poxa, para quem mais que eu podia mandar mensagem, com quem mais eu poderia conversar? Eu tenho mais intimidade com alguns, alguns eu não tenho intimidade nenhuma, né, a não ser aquela que a gente tem enquanto irmãos em Jesus Cristo. Mas aquela preocupação de saber se a galera está bem, porque quando a gente está junto, assim, fisicamente, a gente fica mais à vontade para perguntar, para compartilhar algumas coisas, no caso de algumas pessoas. Por outro lado, não, tem gente que funciona diferente, tem mais facilidade para abrir o coração virtualmente. Como eu não sei quem é quem, então a ideia era tentar falar com todo mundo, e eu lembrei de muita gente. Eu estava pensando sobre a participação dos... Assim, culto de adolescentes, beleza, então estou focando todo o meu carinho e atenção nos adolescentes. Então eu tenho visto essa participação dos adolescentes, não só na sexta, e olha que interessante, eu tenho visto os adolescentes também no sábado, e eu tenho visto os adolescentes também no domingo. E parece que, para mim, os adolescentes continuam sendo adolescentes, ainda que eles não sejam mais adolescentes.
que eu quero dizer com isso? Que esse nosso olhar contempla e alcança de maneira muito especial a vida de vocês. Então, é com muita alegria que a gente vê vocês servindo aqui, né? Então, eu vejo adolescente, cara. Sexta, sábado, domingo, vocês vão continuar sendo adolescentes. E eu imagino que eu também continue sendo aquilo que eu já era, talvez um pouquinho mais para vocês, um pouquinho mais velho. A gente está em 2020, tem um papo aí de que o UP, né, estaria completando 5 anos, tem uma data aí. A gente tinha projetos aí de ter alguma... Eu não sei como que isso vai acontecer, porque a gente está impossibilitado de se reunir. Mas 2015 foi a primeira vez que eu participei lá de uma maneira mais próxima de um acampamento com a galera do UP. E foi muito especial. Hoje, inclusive, Jonatas fez uma live com Pedro Galosa. Eu acho que travou bastante lá, pelo que eu ouvi dizer, mas conseguiram conversar um pouquinho. Mas muita gente que está no UP hoje não estava lá. Ó, daqui eu estou vendo... Você estava lá? Você que está filmando. Ó, você que está filmando lá de casa, estava lá? Beleza. Você estava lá? Então, ó, 3 pessoas... Vocês 2 estavam, não estavam? Beleza? Então, tem 5 pessoas aqui servindo, todo mundo de máscara, a 2 metros de distância de cada um. E 3 não estavam em 2015, 2 estavam. Mas, poxa, já ouviram certamente falar que foi um retiro maneiro, foi uma bênção. E beleza, podem se concentrar nas suas atividades. Eu tenho necessidade de citar vocês. Eu vou citar a galera de casa, então. Aí, cara, muita gente. Tem gente que chegou aqui, já estava aqui quando eu estava aqui. Eu estou aqui há 10 anos, dia 9 de maio. Eu vou completar 10 anos aqui de Igreja Oceânica. Legal demais, né? Muito bom. Eu ia fazer uma festa, cara, assim, celebrar com todo mundo, mas né, a gente não vai conseguir fazer isso agora. Vamos fazer isso nos 11 anos. Mas o que acontece? Tem muitos adolescentes que chegam aqui e com as suas famílias. Então, cresceram aqui, vieram por meio dos seus pais, abraçaram a fé dos seus pais quando chegaram a uma idade da razão. Gente que viu o pai e a mãe vindo aqui na igreja e começou lá no Kids, no Baby, e está aí servindo hoje, né? Quem que a gente poderia citar? Quem era pequeno quando eu cheguei? Ó, Camille, sei lá, João Marcelo, era piquititinho, né? Quando eu cheguei aqui, enfim. Ó, Daniel, Esther, Ramos, beleza? Juninho Paura, parece que Juninho, cara, ele era assim, bem agitado. Então eu estou usando um eufemismo, ele era muito agitado, muito agitado. Juninho Paura, Arthur Jardim, Arthur Oliveira, Arthur Coutinho, todo mundo que é Arthur. Ó, estão se mexendo ali, acho que é Jana também. Essa galera toda chegou aqui na infância e abraçou a fé na idade aí da adolescência. Pô, graças a Deus. Por outro lado, tem um pessoal diferente, cara, que chega... muita gente, beleza? Agora tem um pessoal que chega aqui e não foi por meio de pai, não foi por meio de mãe, mas chegou. E chegou assim, de uma maneira que só em Jesus a gente pode entender. É gente que, de repente, nem tem família cristã, ou não tinha, veio e a família acabou vindo. É gente que, poxa, é muito especial, que ama Jesus. Quem são essas pessoas? Quem que a gente pode citar? Ó, Bruno, né? Lelés, quem mais? Vamos falando aí, me ajuda. Ó, eles estão falando, estão de máscara, não estou entendendo nada. Mas tem uma galera que chegou assim, ó, Diogo, Portugal, chegou assim, Vitor Flórido, chegou assim. Fala mais um aí, para não ficar aqui no... Pode falar. Então, vocês ouviram. Não entendi, fala de novo. Milena, amiga de oração de Stephanie. Beleza. Ó, se você estiver assistindo, dá um tchauzinho aí. Ela está assistindo, maneiro. Cara, tem uma galera que chega aqui. Pedro Brito, cara. Ó, Pedro Brito chegou aqui também, assim. Aí eu lembro de Pedro Brito que ele chegou, ele me vendeu um CD da igreja. E eu já tinha o CD da igreja, cara. Aí ele chegou, eu falei, cara, eu já tenho CD e tal. Ele, pai, então... Faz o seguinte, compra aí para ajudar. Aí ele me quebrou. Aí eu comprei lá, né? Depois eu dei para alguém, né?
mais Pedro Brito. E esse pessoal vem para cá e aqui é ensinado, aprende, ouve as escrituras e começa a seguir esse caminho, começa a viver em conformidade com as Sagradas Escrituras. Pô, isso é legal demais. Então, quando a gente é chamado por Jesus, quando a gente recebe Jesus, aceita esse convite, recebe Jesus em nosso coração, então a gente vai para um processo de discipulado, que é... Qual é a ideia? É a gente agora ter um caráter semelhante ao de Jesus. Então, no processo discipulado, nosso caráter vai ser moldado à semelhança do de Jesus Cristo. Então, a gente vai aprendendo e a gente vai errando, e a gente vai entendendo e a gente vai errando. Aí a gente passa a errar menos e a gente erra cada vez menos. E a gente ama cada vez mais, a gente se encanta cada vez mais com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso demais. E cada dia mais que a gente convive, a gente vive, a gente vê quão dependente a gente é de Jesus Cristo, não é verdade? Aí você vai para a juventude, aí você tem as questões da juventude, de namoro, de faculdade, e a sua família, e todas as questões, e você passa a ter uma paz que excede todo o entendimento, que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Você agora ama Jesus, serve a Jesus, você entende que Jesus, ele se entregou totalmente por você e conduz todas as coisas no sentido de você viver para a glória dele, e você descansa de uma forma que você não entende. É a paz que excede todo o entendimento. A gente, no processo de discipulado, é convidado a constantemente estar avaliando a nossa vida, estar mensurando nossos atos, considerando as nossas palavras, refletindo sobre a coerência daquilo que da fé que a gente professa e a realidade dos atos que a gente pratica. A coerência da fé que a gente professa com a realidade dos atos que a gente pratica. Então, eu pensei nisso nesses dias todos e, graças a Deus, a gente tem visto adolescentes e jovens crescendo em conhecimento, em graça e amando a Jesus e tendo seus desafios, com certeza, mas superando em Jesus Cristo e abraçando essa fé. A vida vai apresentar para a gente situações assim, o tempo todo a gente vai ser experimentado em nossas próprias emoções, naquilo que a gente pensa, nas nossas reflexões, a gente vai ser confrontado o tempo todo. A vida vai se desenrolar de tal forma que, nesse caminho, a gente vai ter que decidir entre confirmar e confirmar e confirmar aquilo que a gente tão intensamente diz que crê e reagir, agir de tal forma que o nosso testemunho seja verdadeiro, de tal forma que o nosso testemunho seja coerente e que glorifique Jesus. Então, resumo geral, pensei sobre os adolescentes, como eles chegam até aqui, como eles caminham com Jesus, o desafio de confessá-lo todos os dias com as suas palavras e ações. Olha o que diz o texto. Olha o cenário desse texto. Vocês vão se lembrar que a gente está na madrugada de quinta para sexta. Então, é a semana e é o final de semana da crucificação. Jesus Cristo e seus discípulos são galileus. Ele, na verdade, celebrou a Páscoa na quinta-feira, a gente está na madrugada. Então, poucas horas antes, ele celebra a Páscoa com os seus discípulos que eram galileus, porque esse era o costume dos galileus, do pessoal do norte, celebrar a Páscoa na quinta-feira, era muita gente. E ele vai ser crucificado, ele vai ser o Cordeiro Pascual, que vai ser imolado na sexta-feira, às 15h, conforme registra as Escrituras. Jesus Cristo está agora na madrugada, ele já saiu do Getsêmani, já teve aquela prisão. Semana passada a gente meditou sobre aquele texto.
e agora a gente está no pátio da casa do sumo sacerdote, onde está acontecendo um julgamento, onde a gente tem alguns personagens. Eu queria falar um pouco sobre esses personagens. A gente tem Pedro, a gente tem o Sinédrio, que são os líderes religiosos, e a gente tem um terceiro personagem que eu vou chamar de alguns. Beleza? Alguns. O texto se refere assim a eles como alguns. Eu acho que alguns está muito bom para aquilo que a gente quer falar deles. Então, vamos olhar para a vida de Pedro, vamos olhar para essa situação de Pedro, vamos olhar para esse cenário. Diz assim, verso 53, levaram Jesus ao sumo sacerdote, então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos, mestres da lei. 54, Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Jesus esteve perto de Pedro, mas Pedro, infelizmente, estava longe de Jesus. Cara, assim, o texto é riquíssimo em detalhes, tá, galera? É impossível compartilhar todos eles com vocês. Pedro não só era um dos 12, Pedro era um dos mais chegados. Pedro era considerado como o líder deles. Pedro testemunhou não só o seu ensino, mas o seu poder. Ele viu Jesus Cristo curando doenças e enfermidades, ele viu o poder de Jesus sobre o mundo físico, ele viu o poder de Jesus sobre a natureza, quando ele acalma a tempestade, quando ele anda sobre as águas. Pedro é testemunho ocular do poder de Jesus Cristo, quando eles descem lá do Monte da Transfiguração e em outros momentos, quando ele tem poder sobre o mundo espiritual. Ao seu falar, os demônios temem, tremem, e eles se submetem a toda a autoridade de Jesus. Ele é alguém que tinha experimentou dessa companhia de Jesus, testemunhou o tempo em que Jesus se retirava, seu conhecimento das Escrituras, a sua leitura das Escrituras, a verdadeira interpretação das Escrituras. Ele caminhando com Jesus, e ele foi alguém que fez declarações contundentes a respeito de Jesus Cristo. Ele fez afirmações que talvez a gente nunca tenha feito, coisas tão belas, tão bonitas, afirmações assim, maravilhosas demais, a forma como ele reconhece Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, a forma como ele diz de maneira tão bela, para onde que a gente vai se só tu tens as palavras de vida eterna. E apesar de ele estar tão encharcado desse amor, ele seguiu Jesus de longe. Ele seguiu Jesus de longe. Depois que Jesus foi preso, se você for ler o Evangelho de João, você vai ver, provavelmente João era parente de alguém lá, do sumo sacerdote. Ele dá um jeito de entrar na casa do sumo sacerdote e bota Pedro para dentro. E Pedro, Marcos faz questão de registrar, seguia Jesus de longe, e isso mostra exatamente como estava seu coração. Apesar de ele estar perto de Jesus, seu testemunho não era coerente com aquilo que ele tinha declarado. Há poucas horas ele havia declarado: todo mundo pode te abandonar, mas eu jamais vou te abandonar. Agora ele está longe. Não só está longe, ele está sentado com aqueles que prenderam Jesus. E diz o texto que ele estava procurando se aquecer junto ao fogo. Enquanto isso, Jesus está sendo espancado, humilhado, falsamente acusado. E tudo que Pedro é capaz de fazer é buscar um jeito de se aquecer. Então, esse é o primeiro personagem. Vamos adiante aqui. O texto fala do Sinédrio, chefe dos sacerdotes.
líderes religiosos, mestres da lei. O que você pode esperar de um grupo como esse? Gente que conhecia as Escrituras, mas não conhecia o Deus das Escrituras. Quem são esses caras? Gente que conhecia a palavra, conhecia o texto, conhecia a lei. Gente que era versado na lei, especialista na lei. Eles conheciam a Escritura, mas não conheciam o Deus da Escritura. Esse julgamento é repleto de ilegalidades. Não podia ser no mesmo dia uma condenação dessa. Tinha que ter o testemunho de mais uma pessoa. Não podia ser em final de semana de festa. Não podia haver apenas um testemunho. Não podia ser convocado da maneira que foi. Não podia ser de noite. Está tudo errado. Então, eles que são os guardiões da lei, eles que são aqueles que devem observar a lei, na verdade estavam procurando gente para acusar Jesus, para dar cabo a exatamente aquilo que eles queriam fazer. Então, eles não tinham compromisso com a verdade, eles tinham compromisso com aquilo que eles queriam fazer, que era condenar Jesus. Então, eles tropeçam na lei que eles dizem conhecer, têm a honra nos lábios, mas o coração deles está distante. É isso que vai dizer as Escrituras. Como conhecedores das Escrituras, eles deveriam ser aqueles que deveriam identificar, olhar para Jesus e dizer: sim, esse é o Jesus, esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não. Dá uma olhadinha comigo nos seguintes textos. 2 Samuel, capítulo 7, versos 12, 13 e 14. Se você estiver em casa, dá uma olhadinha comigo, abre sua Bíblia. De papel, para você não sair do aplicativo. Se não, acompanha comigo. 2 Samuel 7, 12, 13 e 14. Quando a sua vida chegar ao fim... Isso aqui é o seguinte, num belo dia, Davi, o rei Davi, está lá, né, no palácio e diz: poxa, eu estou aqui no meu palácio e a arca do Senhor está lá, não sei aonde, na tenda, não está certo isso não. Então, ele conversa com o profeta Natã e tem essa palavra aí de Deus para a vida dele. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Eu firmarei o trono dele para sempre, eu serei seu pai e ele será meu filho. Então, dizem aí os estudiosos que muito provavelmente esse texto veio à mente deles, dos mestres da lei. Agora abre comigo aí Salmo 110, verso 1. Ou acompanha, Salmo 110, versículo 1. Você vai se lembrar que uma das acusações foi essa: ouvi dizer que vai destruir o templo e vai construir, etc. Agora olha o Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Senta-te à minha direita. Essa foi a declaração de Jesus aqui, ó. Quando ele é interrogado: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Terceiro texto para você ler. Abre aí, Daniel, profeta Daniel, capítulo 7, verso 13. Daniel, capítulo 7, verso 13. Olha o que diz. Aqui é uma visão, tá, que o profeta Daniel tem a respeito de um tempo posterior ao dele. Então, é uma visão cheia de símbolos lá, tá, que tem os seus significados. Mas, como o Clóvis bem explicou, esse duplo aspecto da profecia, de ter um cumprimento imediato e ter um cumprimento numa outra oportunidade. Olha o que diz: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião, foi conduzido à sua presença, recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram.
Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então, esses homens que eram conhecedores da lei, conheciam a lei, conheciam os profetas, foram incapazes de reconhecer quando quando o Messias chegou. Porque eles tinham a honra nos seus lábios, tinham um conhecimento das Escrituras, mas eles não conheciam o Deus das Escrituras. Esse cenário além de ter sido tudo ilegal que aconteceu ali, ele é irônico, porque na verdade eles procuram alguém para acusar Jesus, e na verdade é o próprio sumo sacerdote quem faz a declaração: tu és o Cristo, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante porque é dessa declaração e não daquelas declarações mentirosas que sai a acusação de blasfêmia. Na verdade, quem blasfemou foi o próprio sumo sacerdote, não tendo ele reconhecido Jesus como Filho de Deus. É interessante como todo mundo ali, incoerente, mentindo, tentando acusar Jesus, e na verdade o único que não blasfemou ali foi o próprio Jesus Cristo. Terceiro personagem aqui do nosso cenário, eu falei que eu ia me referir a eles como alguns. Alguns. Quem são alguns no texto? Lá no finalzinho, verso 65. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, deram-lhe murros. No outro versículo aqui, nós o ouvimos dizer, enfim, alguns declararam falsamente, e as declarações falsas desses alguns. Então, quem é alguns? É gente que é contra Jesus, mas cujas vidas são uma grande incoerência. Quem são alguns? São pessoas que, diante da oportunidade que eles tiveram ali, estavam diante de Jesus, eles decidiram fazer aquilo que era errado, porque na verdade suas vidas são erradas, são falsas e são uma completa incoerência. Qual o sentido de se mentir no tribunal falsamente? Qual o sentido de se acusar Jesus, não a mim e a você, mas Jesus, sem motivo, senão o fato de que pessoas vazias de Deus, com vidas falsas, com suas incoerências, com suas dependências totais, que poderiam ser satisfeitas na pessoa de Jesus Cristo, mas não. Então, diante desse cenário em que a gente tem Pedro, tem os religiosos e tem os outros, o que a gente pode extrair como lição? Eu vou tirar uma lição somente. Eu queria tirar uma lição somente. E é o seguinte: a vitória de Jesus no domingo só pode ser celebrada por aqueles que choram por ele na sexta-feira. A vitória de Jesus no domingo só pode ser celebrada por aqueles que choram por ele na sexta-feira. Quem não chora diante de Jesus humilhado? Se a história de Jesus Cristo não é capaz de fazer você abrir a sua boca, abrir seus lábios, sair da sua situação, do seu conforto, se mexer, fazer alguma coisa e assumir uma posição do lado dele, é porque você está longe demais. É porque você está na companhia errada. E é porque você só se preocupa com seus próprios interesses. Quem não consegue visualizar a dor da sexta-feira, e quem não se compadece, e quem não se posiciona, e quem não confessa, é porque está longe demais. Está na companhia errada, certamente. Vai tomar decisões erradas. E sua vida vai ser um falso testemunho e uma grande incoerência. Então, o discipulado, ele convida a gente para uma reflexão permanente a respeito da vida e obra de Jesus, aquele a quem a gente diz servir, amar. É um convite permanente a gente rever nossos passos, rever nossos caminhos,
rever nossas palavras, rever as nossas ações, as nossas atitudes. Muita coisa vai falar a respeito da nossa incoerência. Então, você pode pensar nisso da forma como você bem entender. A sua distância de Jesus, ela se expressa de várias maneiras. Não somente num quadro como esse aqui, é um quadro, é um momento, culmina o ataque dos religiosos a Jesus, e era necessário que fosse assim. Ele, como ovelha, foi levado mudo, né, ao matadouro, foi assim que diz o profeta Isaías. Mas a verdade é que a gente o nega todos os dias, e a gente mostra a nossa distância todos os dias. Isso pode ser revelado na forma como você, de repente, assiste a um culto como esse. Você pode estar conectado, mas pode estar completamente indiferente. Quando, na verdade, você, mesmo num culto presencial, está com a sua cabeça, poxa, bem distante. Quando você, nas suas situações, onde você tem que fazer escolhas, tomar atitudes, você vive indiferente. Jesus Cristo, ele é negado, ele é rejeitado nos pátios, não dos sumos sacerdotes, mas nos pátios das escolas, nos pátios das universidades, quando você, que é o único que poderia fazer algo no sentido de confirmar a fé que você professa, você se cala, porque você está preocupado com seus próprios interesses e porque você está na companhia errada. Então, você pode negar Jesus de diversas formas, diversas maneiras. Adolescente querido, nosso desejo é que você entenda que a vida que Cristo oferece, o mundo não pode dar para você. Ela é uma vida no seu coração, é uma vida perfeita em amor, é uma vida aos pés do Senhor, é uma vida de Jesus Cristo em você, vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Jesus Cristo vivendo em você, transformando suas atitudes, suas ações, suas palavras. E isso não é expresso é nas pequenas coisas. Tem um poema bem conhecido, na verdade um soneto de um autor brasileiro, que o primeiro trecho vai dizer o seguinte: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. É o soneto de fidelidade, e termina lá com a famosa frase, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Mas olha como é que ele começa esse texto. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, do meu amor, se encante mais meu pensamento. Eu me permiti muitas vezes fazer uma releitura desse texto e colocar: de tudo ao meu Senhor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Nada pode encantar mais tua vida, cara, do que o amor de Jesus Cristo. Eu queria fazer uma aplicação, a única aplicação, nesses dias em que você tem tido tempo de mais ou tempo de menos, eu não sei, para alguns parece que a aula online está sendo mais desafiador do que a aula presencial. Avalie suas palavras e ações à luz das Escrituras. Avalie suas palavras e atitudes à luz das Escrituras. Você precisa viver uma fé coerente com aquilo que você professa. Essa é o grande desafio para a gente. Então, na vida de um adolescente, poxa, muitos desafios. Desafio do namoro, desafio da escola, desafio do testemunho diante dos amigos, desafio da família, quando a família é crente e quando a família não é crente. Desafio
de compreender essa fé, esse amor incompreensível, o desafio de viver a vida à luz das Sagradas Escrituras. A aplicação é essa, é você parar e pensar e refletir, cara, será que o que eu estou falando está agradando a Jesus? Será que as minhas palavras, será que o que eu falo e o que eu deixo de falar, veja bem, não é só por aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente deixa de falar também. Pedro poderia ter ficado quieto, sim, mas era o momento de ficar quieto. Tempo de calar, tempo de falar. É considerar as suas atitudes, é considerar o que Jesus Cristo fez. E é considerar aquilo que você faz. Eu queria caminhar aqui para o final, para encerrar, e fazer uma comparação entre o nosso testemunho e o testemunho verdadeiro. Então, o nosso testemunho, aquele testemunho que a gente vive, e o testemunho verdadeiro. Então, o nosso testemunho é que a gente está longe. O testemunho de Jesus, que é o testemunho verdadeiro, é de que Ele está sempre perto. O nosso testemunho é de que a gente invariavelmente está na companhia errada. O testemunho de Jesus é que Ele está sempre na companhia do Pai. O nosso testemunho é de que a gente vive sempre buscando os nossos interesses. O testemunho de Jesus é que Ele abriu mão dos direitos dEle, dos interesses dEle, das prerrogativas dEle. O nosso testemunho é que a gente mente com as nossas palavras, com as nossas ações. E o testemunho de Jesus é que Ele falou a verdade por amor a nós. Você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Sou. E você vai ver o Filho do Homem descendo com poder sobre as nuvens do céu. O nosso testemunho é que nós o negamos diante dos homens, com as nossas palavras, com as nossas ações, nos pátios das escolas, das nossas casas, das faculdades, no pátio da nossa vida. Nós o negamos por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente não consegue fazer. E o testemunho dele é que ele confessa a gente como filho de Deus. Um dia ele vai nos confessar diante de Deus. Esse é o testemunho dele. O nosso testemunho é que com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações, conforme foi dito também na semana passada, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então o nosso testemunho é que com as nossas vidas nós o condenamos, e o testemunho de Jesus é que com a sua vida Ele nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Você é o Cristo, Filho do Deus vivo. De fato, o nosso testemunho, Senhor, ele é um testemunho muitas vezes que não é agradável a você, mas nós agradecemos, Senhor, porque o seu testemunho foi coerente, o seu testemunho foi verdadeiro, você sempre falou a verdade, você sempre testemunhou da verdade, e é por isso que Pedro depois teve a chance de poder dizer que te amava, e é por isso que eu também tenho a chance de poder dizer que eu te amo, e é por isso que cada adolescente pode dizer nessa noite que te ama, porque o seu testemunho foi um testemunho verdadeiro, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você tem feito de nós gente que reconhece, Senhor, que a gente não poderia chegar a você se não fosse você que tivesse chegado até nós, Senhor. Obrigado pela sua vida, Senhor. A gente deseja, Senhor, a tua volta, Senhor. A gente deseja se encontrar com você, te agradecer, Senhor, por toda a sua bondade, por toda a sua fidelidade, por todo o teu amor,
pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.